Olá, pessoal. Estamos começando aqui com mais um Hiroshima Podcast. Vocês acompanharam o nosso canal no YouTube. Quero mais uma vez contar com vocês aí para se inscrever. A gente já estamos com 370 pessoas. Só está faltando 770 para o Neto casar. E como vocês podem prestar atenção aqui, ele não está aqui, o Neto, ficou ausente, foi ter umas coisas para fazer. Estamos aqui para entrevistar nosso amigo Max, que ele está realizando um projeto aqui. Max, por favor, pode se apresentar aí para o nosso Bom público. dia, Dilson. Bom dia, meus amigos internautas. É uma honra, é um prazer estar presente aqui no Hiroshima Podcast, né? E a gente tem, sim, esse projeto de desenvolver a cultura do jiu-jitsu no nosso município, né? A gente, desde 2011, nós estamos enganjados nessa luta. Para quem viveu e para quem esteve acompanhando essa nossa trajetória, viu que não foi fácil. Mas como todo qualquer guerreiro, a gente nunca desiste, né? E agora, dia 16 de julho, domingo, vai acontecer a primeira Copa Cidade de Itapiranga de Jiu-Jitsu, onde nós vamos ter atletas de locais, né, Itapiranga, Uhum. Silves, São Sebastião, Urucará e Itacoatiara. E alguns vêm de Manaus. E o intuito é difundir o nosso esporte, o Pode. jiu-jitsu, aqui em Itapiranga. Porque não que nós não temos adeptos, temos sim, mas a gente quer envolver mais. Quer mostrar que o esporte ele é um esporte saudável, é um esporte que não é violento, traz inúmeros benefícios à vida física e psicológica do praticante. E esse é o nosso intuito. Fora Pode. que no dia do evento nós vamos arrecadar o máximo possível de alimentos não perecíveis para fazer doações a quem realmente precisa. Esse é o nosso intuito. Então, no caso literalmente o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Nós sabemos que, como a realidade de Itapiranga, ela é uma realidade como qualquer outra cidade do interior. Tem suas dificuldades, a maioria das pessoas vivem de pesca, então agricultura, e nem sempre dá. A gente, Agricultura de subsistência ainda. subsistência, a pessoa está sobrevivendo daquilo e às vezes nem consegue Nem... sobreviver direito, né? Passa uma certa necessidade. E a gente quer, de certa forma, ajudar essas pessoas. No caso, o campeonato vai ser agora em julho. É agora em julho, né? Campeonato em julho, dia 16 de julho, a partir das 8 da manhã e só vai terminar quando tiver o último combate. No caso, já tem um local. Já. O local é o ginásio poliesportivo Dom Jorge Maskel, né? Falar nisso, eu quero agradecer aqui de público o nosso parceiro, né? Deni Tatikawa, que Secretário, o secretário de né? esporte, e gentilmente nos atendeu, cedeu o espaço e abriu as portas para que a gente possa desenvolver esse projeto. Deni, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe e que a tua gestão à frente da Secretaria de Esporte seja abençoada. Isso aí, eu acho que literalmente como tu tá falando, né? Sem parceiro, né, Max? A gente não consegue difundir o que a gente está querendo, né? E o esporte e o jiu-jitsu é muito, acho que colocado. Primeiro vem futebol, o vôlei, né? O handball, futsal, acho que primeiro futsal e eu acho que o sexto lugar, mais ou menos, vem o jiu-jitsu, né? Que a gente tá até comentando que o jiu-jitsu no Amazonas, os caras, quando a gente vai para São Paulo, os caras têm até medo quando falam, ó, Já. amazonense. A gente tem essa experiência, né? Por exemplo, se você, o praticante de jiu-jitsu sai daqui do Amazonas, em qualquer canto do mundo que ele vai, o pessoal já fica ali de orelha em pé, né? Já É, fica meio tremendo nas bases, porque jiu-jitsu, aqui no Amazonas, é um polo de atletas de jiu-jitsu. e Muitas das vezes a gente não tem aquela academia de ponta, ponta. aquele preparo todo, nutricionista, preparador físico, isso e aquilo, mas o amazonense, de natureza, ele é muito guerreiro. No entanto que aí, né, nós temos aí vários e vários Vai. campeões. Aqui em Itapiranga, Edilson, nós temos aqui tricampeões amazonenses, temos campeões de sul-americano, pan-americano, nós temos aqui campeões de MMA,
Tem um recente agora, um parceiro nosso que foi lá pro Pará e deu um show lá de MMA. A gente, Então, vou contar que tem os mais famosos, que é o Aldo, né? sim, Os Valídio, né? sim, o Né? Valide. Temos aqui também o Jacaré, não era, mas praticamente ele, ele se considera um amazonense, né? Então, assim, o jiu-jitsu é bem importante e a gente estamos aqui para, pessoal, convidar vocês aí, ó, dia 16, né? 16 de De julho. julho. Compareça lá no ginásio, eu acho que é bem importante você levar um quilo de alimento perecível. Eu acho que você que tem, poder levar um ou dois, agradecer, né? Melhor ainda. Falando no Jacaré, um abraço aí pro. Que ele foi aluno do nosso sensei, do meu sensei, Henrique Machado. Abraço pro sensei Henrique Machado. Na adolescência e juventude, ele foi um guerreiro e o sensei Henrique Machado lançou ele nessa empreitada de MMA. E chegou onde chegou, né? Treino após treino, mas ele começou aqui em Manaus, aprendeu o jiu-jitsu amazonense, né, que a gente chama, e foi aí arrebentou tudo pela frente. E é a E história dele aí, né? que é interessante, tipo, para quem, eu acho que o Aldo, o, o Valídio também e o Jacaré, literalmente eles moravam na academia, né? Eles Sim, limpavam ali, sim. que não tinha aquela, como a gente vamos colocar aqui, como o Max colocou. E, e literalmente essa questão do, acabou de chegar o nosso meio lá atrás, mas aí, como a gente colocou, né, assim, todos eles foram colocados muito nessa questão, né, Max? Pode sentar, né? Fique à vontade, meu amigo. É, aí, aí a gente colocou assim que foi uma, sem nenhum, literalmente, sem suplemento, Sim. muita necessidade, e o jiu-jitsu ele levou praticamente pro mundo todo essa questão nossa aqui, que o amazonense também ele é guerreiro. Então, assim, hoje é bem importante, literalmente não só Médio Amazonas, aqui em Itapiranga, a gente apoiar, pessoal, colocar essa situação do Max aqui, que eu vejo nessa questão de sendo muito corajoso, porque literalmente, já dando exemplo deles aí, porque literalmente, a gente sabe que tem que ter um custo, tem despesa, tem uma das situações que muitas pessoas dizem que vão ajudar, mas né, Max, a Sim, gente sim. já passou por essa situação aí, a gente já montou algumas coisas, a gente sabe como que funciona. Então, quero lhe parabenizar nessa empreitada e que você está fazendo. E fazer uma pergunta, esse campeonato, você quer, tipo, sempre tá colocando ele anual, tipo, que nem Sim, nós temos uns uma planos competição, né? de fazer 3 campeonatos por ano. Entre 3 e 4, mas provavelmente vai ser 3, porque a gente precisa dar um intervalo de um para o outro. De pelo menos de 4 meses. E Isso. o pessoal treina para se preparar para um campeonato. Lutou aquele campeonato, continua treinando pro próximo. Então a gente planeja fazer 3 campeonatos ao ano. E também eu agradecer aqui também o parceiro Júnior Silva, que também tem uma história muito bonita no esporte aqui em Itapiranga, né? Nós começamos juntos nesse projeto desde 2011, 12, 13 e fomos levando e nós plantamos uma semente, Adilson. Plantamos uma semente, Neto. E essa semente hoje, ela frutificou. Se você for ver todos os atletas que saíram daqui de Itapiranga para competir, tanto em Manaus como em São Paulo, eles voltaram com medalhas. Muito difícil um atleta aqui de Itapiranga ter saído daqui e voltou de mãos abanando. Isso quer dizer o quê? Que os treinos funcionam, as academias, por mais precárias que sejam, funcionam, e o guerreiro aqui está sendo muito bem instruído. Então, eu até faço convite para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão, de alguma certa forma, vão nos assistir, ou nos assistindo, que procure visitar uma academia de jiu-jitsu. Né? Coloque seu filho, sua filha, para aprender essa arte tão maravilhosa. Como eu falei, traz inúmeros benefícios ao corpo, à mente, a saúde mental e tudo mais.
A partir de 4 anos de idade, a criança já pode ingressar na prática do esporte. Ela só vai ter ganho. Ah, mas paga a mensalidade. Ah, mas é caro. Isso, aquilo. Eu vou dizer, meu amigo e minha amiga, você não vai estar gastando dinheiro, você vai estar investindo na qualidade de vida do seu filho e da sua filha. E até vocês, às vezes, já me perguntaram, Adilson, Neto, me perguntaram assim, professor, até que idade pode? Olha, a partir dos 4 até os 100 se tiver saúde. Eu tava vendo uma reportagem, O L Gracie, Hélio né? Gracie, 96 anos, ainda ativo. Vou mais longe, o irmão dele, o Carlos Gracie, Ah, que foi o primeiro atleta de jiu-jitsu no Brasil. Hélio Gracie faleceu com 103 anos, 106 anos. E ativo, então não existe barreira para quem quer realmente fazer aquilo. A barreira é quem coloca somos nós mesmos. Ah, por que isso, por que aquilo? Meu irmão, tira essa barreira da tua frente e vai. acho que Entendeu? foi importante colocar, né? Que não é um. Você não tá literalmente jogando dinheiro fora, né, Max? Sim, Porque além querendo, a gente colocando muito essa parte do jiu-jitsu, ele dá uma educação sim, e respeito. sim. Então, A- a- assim, na verdade, a cultura da arte marcial, se a gente for analisar ela e ler a fundo, ela é como se ela traz uma disciplina até militar para o nosso meio, porque ali você tem hierarquia, você tem disciplina, você aprende ali dentro a respeitar do mais novo ao mais velho, do faixa branca ao faixa preta. Então ali dentro tem uma cultura disciplinar. Você visita povos aí orientais e você vai ver uma certa cultura que te dá até inveja, né? As pessoas passam na rua, é aquele respeito. Você entra num dojo, num tatame, numa academia, você vê aquele respeito. Um atleta respeitando o outro, e ele aprende essa rotina na academia, ele traz para dentro de casa, ele leva para a escola, ele leva para a sociedade. Entendeu? Então você aprende ali a questão disciplinar, ela vai te dar uma educação que vai te deixar uma pessoa diferenciada das outras. a gente reforça muito nessa parte, eu acho que de colocar entre brigar e lutar, né? A gente tá colocando aqui, que eu acho que foi na década de 90 que teve o boom do jiu-jitsu, aí vieram os pitbull, né? Que eram os caras que gostavam de brigar na rua. E colocaram muito essa situação do jiu-jitsu como uma arte marcial violenta, e não é, né? Sim. A década de 90, lá quando explodiu o jiu-jitsu, Hum. né, as academias em Manaus tinham uma rivalidade muito grande. E assim, quando se topasse na rua, às vezes marcava encontro. Marcava encontro, ah, nós vamos para tal danceteria. Naquela época tinha um shake club, tinha outras casas noturnas, e eles marcavam encontro e acabavam com a festa. Literalmente, o couro comia dentro daquele local ali, meu irmão, e não ficava bonito, né? Só que, graças a Deus, o velhinho lá, o velho Gracie, né, ele trabalhou muito nessa situação, trabalhou muito para que o jiu-jitsu hoje em dia se tornasse um esporte exemplar. Por exemplo, a gente vai para competição em Manaus, campeonato, vou dar um exemplo, campeonato amazonense. A gente que já participa há tanto tempo, a gente já sabe quem são as pessoas lá. E você chega, você cumprimenta, você abraça, você fala, conversa e tudo mais, mas ali dentro do tatame, o bicho pega. Saiu dali, a amizade voltou a fluir normalmente, porque o combate é ali dentro. Fora, você é um irmão da arte suave. Graças aos trabalhos da família Gracie, né, do Hélio Gracie, Uhum. nós chegamos a esse patamar onde nós estamos hoje. É, nós costumamos dizer que o jiu-jitsu ele é menos violento que o futebol. Não que o futebol seja um esporte violento, mas o jiu-jitsu é menos. A, a- as pessoas reclamam, ah, porque machuca. Qual é o esporte que não machuca? Qual é o Se esporte que lesiona, né? se lesiona? Você vai jogar bola, torce o joelho, você torce o tornozelo, você quebra uma perna, quebra um braço. São os piores, né, que tem. Sim. E o jiu-jitsu você vai treinar, como é um esporte de contato, às vezes acontece de você ter uma torção aqui, outra ali. E qual é o esporte que não tem? Tem um que é o. Ele é muito famoso no YouTube, né? Que é o Dr. O Muzi, né? Ele fala que ele pratica jiu-jitsu das. Todas as aulas que ele foi, todos os campeonatos que ele foi,
Ele nunca brigou. Dos 10 campeonatos que ele foi de futebol, 10 ele brigou. Olha, eu tenho 2 irmãos aqui em Itapiranga, vocês sabem, o Fábio e o Cris. Meu amigo, eu já tive trabalho com esses dois jogando. Faz muito tempo que eu não jogo bola, né? Até porque eu tenho um pequeno problema no meu tornozelo. E que impede. Às vezes eu vou correndo, aí eu mesmo tropeço, caio e torço ele, sozinho. E aí eu já me dediquei só mais pro jiu-jitsu, mas eu já tive trabalho de apartar a briga desses dois. Qualquer coisinha estão brigando. Então, né, graças a Deus, a arte marcial me deu um equilíbrio, me deu um domínio próprio. Ela me fez ser uma pessoa completamente mansa nessa questão de temperamento. Eu nunca briguei. Eu treino arte marcial desde pequeno. Eu treinei arte marcial, Adilson, com um parente teu lá em Taquatiara. O Rona, O Rona o e o Rona Jax. e o Jax. Foram meus parceiros de treino, pô. Entendeu? A gente treinava ali, pai, quando a gente se pegava na academia, saia faísca. Hoje é só saudade, porque eu nunca mais falei com eles, nunca mais eu topei os dois, não sei se estão em Manaus, como é que estão. A última vez que eu vi, tinha um restaurante, se eu não me engano, lá no Canaranas, na Cidade Nova. Depois disso, nunca mais. Na época, essa daí eu acho que é na época de 80, que era na época do Bruce Lee, né? Sim. Era, né? A década de 90 mesmo, porque 89, por assim. Quando a gente se juntava, aquela época 88, Era 80. 89, a gente se juntava para ir pra academia treinar e o Jackson, ele imitava o Bruce Lee. E o Rona queria ser o Liu Kang do Mortal Kombat. Até o corte de cabelo ficou igual. O cara já era parecido e ficou mais parecido ainda. Uma coisa que a gente fala assim, nessa parte, assim, né, Max, que é importante a gente. Tava aqui, acho que semana passada, né, o Dr. Roberto. A gente está literalmente sempre você está investindo no esporte, tá ali. Então, esse tipo de atitude que você está tomando de fazer um campeonato, que assim, hoje, o que é? Futebol, né? Futsal ou campo. E o handball, o vôlei eu nem tem também, que eu Vôlei acho que. dificilmente tem, né? Só Né, quando tem uma competição a nível eu acho que só regional, do né? GE. Aí do GES, como eu tô falando, né? Quando vem aí, inventam, fazem uma competição assim dos municípios vizinhos, que é aí que o vôlei tem mais autenticidade é o vôlei, o futsal, o handebol e o futebol de campo, Gol né? de campo. Então, A gente, na verdade, a gente pensa um pouco até no benefício que isso traz para o município. Recentemente nós tivemos aí os jogos escolares aqui, né? E a cidade ficou bastante movimentada, as escolas ficaram cheias de atletas com seus professores e gera renda para o município, porque o pessoal vem gastar também. E isso também vai acontecer a mesma coisa, porque vai vir pessoas de fora e querendo ou não, a gente vai ter ali venda de alimento, porque a pessoa vai precisar comer, vai precisar se alimentar, vai precisar beber e gera um pouco de renda. Não muito, mas gera. E tudo isso aí a gente contribui, graças a Deus, para que o Pra município população. possa, né, ter uma, digamos assim, uma ajuda, né, nessa questão. Eu vejo assim, como é um primeiro campeonato, né, Max? É, tem aquela situação ainda de uma desconfiança. Depois Sim. vai tracionando, então assim, e o pessoal aqui em Itapiranga gosta, pô. O pessoal de Itapiranga, eles são literalmente um povo hospitaleiro, tem essa situação. E a gente, já de antemão aqui, a gente já tá, acho que das nossos roads, né, que a gente não é um grupo, a gente é uma road, da Grécia Magazine, Grécia Home Center e o Estilo Geek, e colocando essa situação. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai, ainda tem na situação do Hiroshima Podcast aqui, eu e o Neto, a gente já vai doar aí pelo menos acho que uns 2 fardos de açúcar e mais um Poxa, vodka. Então obrigado. aí já libera assim uns 50 ingressos aí pro pessoal ingresso fazer o pra sorteio. Obrigado. Não, pode sortear. Pode Aí sortear. a gente vai fazer o seguinte, pessoal, aqui a gente tá colocando aqui, né, Neto? Acho que a gente trazer pelo menos até esse os- período, trazer o os- Max aqui uma Max, vez na sim. semana, acho que na quarta-feira, né? O,
ressaltando, o evento ele é esse mês ou no próximo? Julho. Julho, né? Faltando 16 de julho. 4 semanas, Tá né? perto, passa rápido, né? Então, aí, tu vai ter que estar sempre aqui com a gente aí nesse período aí. É. E se Deus quiser, vai ter sucesso, né? Em Mais nome de Jesus. eventos. Assim, fazendo uma Divulgando. pergunta pro Max, assim, tu tem, assim, pretensões em realizar evento de outros tipos de luta? E você fez, acho que foi você que fez uma postagem, eu vi um comentário do menino lá falando. Sim, sim. Se eu não me engano, foi até o Jacarezinho que fez uma postagem, né? O Jacarezinho, hoje você vê ele tá despontando aí no MMA, né? Tá no chutor. Mas se você soubesse que o Jacarezinho foi meu aluno e aluno do Júnior Silva, tava junto no nosso projeto. Então, os primeiros passos do Jacarezinho foi com a gente. Eu me lembro que eu levei ele para participar de um campeonato de Muay Thai. E eu observei muito, no primeiro round, eu observei muito o rapaz que estava lutando contra ele. Aí eu disse, Jacaré, leva ele pra tua esquerda. Quando ele for girar, tu gira pra direita. Dá um chute na cara do cidadão lá. E ele fez isso. Ele levou o cara pro lado oposto. Quando o cara andou, ele virou. Mas foi tiro e queda. Então ele é muito bom. O que falta, Jacarezinho, eu creio que deve ser mais investimento nele mesmo. Sim, mais apoio. Que para um atleta despontar, ele gasta. Gasta e não é pouco. Como a gente estava falando, né? Se você vai com um lutador desse de MMA de primeira linha, ele tem nutricionista, ele tem preparador físico, ele tem o técnico, alto rendimento, né, que a gente ele fala vai de para uma alto. academia de alto rendimento, porque, meu amigo, esse pessoal se prepara demais. É muito mesmo. Você já vai no alimento que a gente está até comentando aqui, que agora já está tendo mais esse fluxo, né? Que aí no home, parece home center e de fruta. Mas só que na época que a gente está até falando aqui, que a gente está no projeto aqui também, que eu não sei se está sabendo, mas o Neto ele vai ser candidato a Miss, não é Mister não, é Miss. E aqui de Itapiranga, aí a gente vai 5 horas, tá indo 5 horas, 5 e meia. 5 horas, é. 5 e meia pra academia, Já todo dia. acorda, ensaia pra ir 5 horas, mas a gente vai 5 e meia, pô. É. Aí... 4 horas, na verdade, 4 horas da manhã tá mandando mensagem lá. Mas respondendo a pergunta do Neto sobre outras artes marciais, eu não sei se tu lembra, isso também, eu acho que foi em 2012, teve o primeiro Itapiranga Fight, uma realização da professora Vera junto comigo e com o Júnior Silva. Então, esse ginásio aí, eu tenho, se não encheu com umas 3.000 pessoas, chegou perto. Foi muita gente, foi lutas de MMA, né? Primeiro Itapiranga Fight foi o segundo evento de arte marcial que teve em Itapiranga, no caso MMA. Esse nós vamos fazer primeiro só de jiu-jitsu. Mas nada impede da gente fazer um de MMA. O que a gente precisa para realizar um evento de MMA é questão financeira, porque ele gasta muito mais do que o de jiu-jitsu. Primeiro porque cada atleta que a gente convida, que vem, ele recebe uma bolsa em valores. No caso, um exemplo, ele vai vir, uma bolsa dele vai ser de R$ 500 só para subir no octógono. Se ele ganhar, dobra para 1.000. O que perdeu, fica com os 500. Fora aluguel de octógono, aparelhagem, sonorização geral, né? E tudo mais. E gera um custo muito grande. E às vezes a gente não tem essa condição de realizar. A vontade não falta. O que falta é justamente essa parte financeira, para que a gente possa trazer um evento desse tamanho para cá. Jiu-jitsu já é um pouco diferente, porque você monta os tatames, você coloca as mesas com os monitores para pontuação e ali fica. Tem a questão do pódio, você gasta com as confecções de medalhas, né? E dali pode botar o pessoal para lutar. Já de MMA já tem mais uma logística maior. Mas nada impede, a vontade é de fazer. Gasta, né? E a gente coloca, né, Max, principalmente nessa nossa questão aqui, principalmente eu acho que o esporte, a gente já bateu aqui muito nessa tecla, o Júnior Silva veio aqui, que o esporte, literalmente, no Brasil, ele é muito desvalorizado, né? Até a parte da educação já que a gente já vem nessa situação daí, que a gente está até comentando aqui,
Sobre os professores. Então, se você já analisa um exemplo, se realmente tivesse esse nosso engajamento realmente para fazer o esporte, eu acho que literalmente ia ser mais fácil fazer esses eventos, né? Tipo, um exemplo básico, a gente vai, por exemplo, no caso, vamos colocar aqui. Tá certo que é país de primeiro mundo, mas não foge muito a nossa. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem a mesma idade que o Brasil, né? Que 500 anos. Mas lá, tipo, um exemplo, você entrar numa faculdade, agora, literalmente, você ganha uma bolsa, né? No esporte, um exemplo, você é um esportista, você já ganha uma bolsa, tem essa parte. Só que campeonato lá, tanto de jiu-jitsu e literalmente que é o Wrestling, lá todo tempo tem. sim. Então, assim, e hoje também é onde é o maior, literalmente, no mundo que tem de MMA, que é o UFC, né? É nos Estados Unidos. Os caras Estados Unidos, lá o pessoal investe pesado no esporte. podem. É assim, por exemplo, se um atleta começa a se destacar, faculdades lá, elas correm pra cima dele. E dão bolsa e isso e aquilo, elas querem porque querem que o cara vá estudar lá. E a partir dali, ele começa, além da bolsa para ele estudar, ele ainda ganha, né, todo o aparato para continuar treinando. Os Estados Unidos é famoso pelo futebol americano, né? Se você vê os atletas de futebol americano, todos eles estudam em uma faculdade porque ganharam bolsa. E todos eles estão ali estudando e treinando e competindo. E é assim com jiu-jitsu, é assim com wrestling, é assim com judô. Todos os esportes ali, quando a pessoa começa a se destacar, ela ganha logo uma bolsa. Se o Brasil fosse assim, nossa. O futebol, né? A gente já até comentou muito dessa parte do futebol lá, pro cara realmente ele virar um atleta profissional, ele tem que fazer faculdade, né? Sabe Uhum. dessa situação, Sim, né? sim. Tanto que os caras de 17, 18 anos se destacam ali, só que primeiro o cara tem que fazer faculdade, Formar, né? 22, 23 anos aí que ele vira o Profissional. profissional. Nossa realidade, ela, infelizmente, ela tem essas limitações, né? Ela não. Hoje em dia, você pode ser um campeão do mundo, mas você não. Com exceção das Forças Armadas. Com exceção das Forças Armadas. Hoje nós temos aí campeões olímpicos que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, elas pegam o cara. E elas bancam aquele cara, aquele atleta. Você assistir a Olimpíada, quando o cara é campeão, que ele chega no pódio, que ele vai a bandeira ser hasteada, ele presta continência. Ele é militar. Por quê? Porque as Forças Armadas puxaram ele. Além de colocar ele numa doutrina militar, Uhum. ele está sendo amparado pela própria força, dando suporte para ele treinar. E são excelentes atletas. E a gente coloca tanto nessa parte das Forças Armadas aí, eu tô colocando porque o cara generaliza essa questão das Forças Armadas como, por exemplo, no caso, luta. Não é. Tá, eu acho que só tô querendo lembrar o nome dele, também que ele tem nacionalidade japonesa lá, que ele faz ginástica artística, né? Que ele é um dos. Ah, sei quem é, eu sei quem é o rapaz. Tu tá entendendo? Eu sei, eu também fugiu o nome dele da minha cabeça, mas eu sei quem é. Ele, Aí, no inclusive, caso, foi ele faz, medalhista, né? foi medalhista ele. Então, assim, essa parte hoje do nosso, vamos lá, do nosso esporte, ele não é só também futebol, tem a ginástica artística, colocando principalmente o exército, ele investe também nessa parte aí. E, por exemplo, que nem a gente está fazendo hoje aqui em Itapiranga, que na verdade você está fazendo, é essa questão de investir no esporte que ele tem pouco, vamos lá, pouco hype. Hoje a gente fala que a gente sempre tem que mudar o jargão, né? Antigamente era, os caras iam é, fazer uma reciclagem, agora é workshop. Então, assim, o cara Isso. tá hoje no hype, é a mídia, né? Então, um exemplo, você for fazer um campeonato de futsal, vai dar gente, tem mídia. Se você for fazer um campeonato hoje de jiu-jitsu, não tem essa mídia. Tem tanta. Então, são poucos patrocinadores que vê, ainda ficam ainda com o pé atrás, não, entendeu? Tem aquela situação também, eu falo, ó, é um esporte perigoso, não, é um esporte, não é agressivo, é um esporte Violento? violento, né? Então, quando você vai colocando essa parte aí, você vai fazendo os campeonatos, e o pessoal vai vendo que não é tudo isso aí, vira literalmente uma cultura, né? É que Isso. nem tá assim, eu dou um exemplo básico.
hoje da brincadeira que a gente, por exemplo, final de ano, todo tempo tem um campeonato, não, vamos lá, que a galera se reúne, amigo do fulano com o ciclano, aí os caras vão pra lá e vão jogar bola. Vai a mesma situação que se você colocar, que nem os caras fazem a galera dos Grace lá, que eu acho interessante, que eles fazem a confraternização deles lá, que a família lá, os caras tem pouco filho, um tem 15, outro tem Essa 14, outro tem 20 e é pouco. bastante. Aí o que que ele faz? Eles fazem o campeonato entre eles lá, pô. Aí todo ano eles têm essa situação, né? Aqui mesmo no Amazonas, eu sou professor faixa preta da Grace Barra. E foi fundada pelos Grace, né? Na verdade, pelo filho do Carlos Grace, que foi o primeiro lutador de jiu-jitsu no Brasil. Aluno direto do Mitsui Maeda. Uhum. Então eu faço parte dessa academia. E a Grace Barra, esse ano, ela vai fazer um campeonato interno, porque é muita gente. A gente Uhum. vai fazer aquele campeonato interno entre a própria Grace Barra. Isso é muito gostoso, porque você sente aquele desejo de querer vencer, né? Sabe É. que não é fácil, porque quando você entra num tatame, a mesma vontade que tu tem, o outro cara tem. Do jeito que ele. Você não vai fazer o que você quer com ele, porque ele não vai deixar. Então tem esse desafio. A gente vai, treina para ser os melhores. Só que, em contrapartida, meu irmão, o outro cara também quer ganhar. E vai quem tem a melhor técnica. Não é nem força. Técnica. Eu já coloco a situação ali, ó, já tem que se preparar. Tem um período aí que a gente estava aqui, a gente teve nosso outro convidado, nosso amigo, o doutor Adriel. Entendeu? Aí, esse aqui, olha, o doutor ele falou, olha, eu tô lá lutando não, tô no jiu-jitsu lá com o Júnior e tal, o projeto, né, Assim, Deus no comando, né, eu no controle. Deus no controle, né. Aí, tava aí demora o Neto, pô, eu vou lá. Aí falou, tu só vai apanhar lá, e o Neto falou pra ele, né. Aí falou, o professor tem que, o Júnior tava falando, então tá certo. Então eu vou lá, então te dar uma lição. Aí já estão nesse, Já foi já desafiado, né? foi, Aí, não, Faz o já seguinte. tem já o desafio, Já tá desafio? Então vai já. fazer o seguinte, ó. Tu vai treinar lá comigo. Olha aí, ó. Porque aí vai ter um vai ter ânimo, uma. né? Um da DNC, outro da Grace Barra, aí. Aí ele ficou. Foi no último episódio, né? Também a gente deu uma ligadinha pra ele pra atiçar, pô. Aí ele topou. Olha, eu vou fazer o seguinte: vocês podem fazer uma luta especial no dia 16 aí pra galera toda ver, viu? Fazer uma luta especial e tal, fazer aquela mídia ali, ó. Chega lá, os dois. Os Como dois... falou, né, mas eu tô apostando já no Adriel. Ele falou que não é muito tamanho e força, tem que Ah, o ser. Adriel é porque ele é um pouquinho grande, né? Mas o tamanho do documento não. O Hélio Gracie ele é magrinho e pequeno. E não tinha tamanho, o cara arrebentava. Mano. Tem um. É bom que tu não tem pescoço praticamente. É, E fica difícil de tu pegar os treinamentos. então, não sei se tu foi. Não sei se foi humilhado ou foi elogiado. Um Não, desses foi um dois. elogio. O cara que tem um pescoço muito comprido, depois que tu enfia uma guilhotina nele de chapéu, mano. Já era, Já né? era, já foi. Olha aí. E Então também o é outro. pescoço já era no Aí Mata-Leão. vai ser E- mais difícil Aí dele te fica, aí pegar. fica difícil também porque o Adriel também ele não tem. Não, mas ele é grande. Ele é grande. E depois que tu chapar a costa dele no chão pra ele se levantar é difícil. Tá vendo aí, doutor? Acho que eu vou topar esse desafio, ó. Opa, bora. A gente colocou aqui no coisa que a gente tava, né, no outro podcast aí a gente ligou que é o Misna, também que é o Caio Almeida. Caio Almeida, que é parente dele também, que como eu falei, a família aqui tem 10 mil habitantes e os Almeida tem bem uns 800 mil. Tem um Então, dobro, né? É um dobro da então população assim, da cidade. o que que acontece? A gente ligou e falou, ó, a gente falou, liga aí pra ele aí que eu vou ser candidato e vou destronar ele aí. Tá, a gente ligou aí, só que ele também tá apostando ele. Postando em, No Adriel ou foi em ti que ele apostou? em mim, que ele. Ah, então. Mas não, eu gostei do desafio do jiu-jitsu. Não, eu topava e eu ia dar um treino, pegar É. pelo menos um básico ali, um intensivo. Só que eu vou treinar escondido pra achar que ele não, que eu não tô sabendo de nada. Quando É. chegar na hora. Pois é jogo. Mas Quando vai ele ser- falar assim, ó, vai ser fácil, né? Meu amigo, não existe luta fácil, existe treino duro. Aliás, vamos inverter. Treino duro, luta fácil. O coisa que a gente tava colocando, né? Assim, nessa nossa resenha aqui, a gente coloca muito a galera que tá vindo, né? Então, assim,
Quantos participantes vêm de fora, mais ou menos? Ah, sim. Nós temos aí. Fica difícil até de calcular, como eu falei há pouco para ti. Mas a nossa expectativa de atletas talvez chegue em torno de 100 atletas. É porque só daqui de Itapiranga, só daqui do município, gira em torno de 40 atletas. E digamos que venha 20 de Silves, 20 de Urucará, 20 de Itacoatiara, uns 10 de Manaus e mais uns, digamos que 10 de São Sebastião, então aí já passou de 100. Então, né, para um início é muito bom. Bom, fora que, falando das categorias, né, como ontem um professor me ligou lá de Urucará. Professor, como é que vai ser a questão das categorias? Falando logo que todas as categorias, todas, desde a pré-mirim até a Master 6, ela vai seguir o padrão CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Vai ser tudo dentro da regra de categorias e pesos e faixas. Por exemplo, tem atletas de 7 anos, 8 anos, faixa branca, faixa cinza, lista branca e assim por diante. Então, todas as categorias elas vão entrar no padrão CBJJ, né? Como qualquer outro campeonato que seja realmente dentro das normas, né? Que tu não pode fugir delas. Não pode. Não posso pegar um faixa branca e meter ele com faixa azul. Não posso pegar um faixa azul e meter ele com faixa roxa. Às vezes ainda se casa marrom com preta. Mas é difícil. É difícil ter competições desse tipo, porque fica em desvantagem. Não que o faixa branca seja ruim, mas o azul ele tem um pouco mais de conhecimento, né? Se for levar ao pé da letra. Não empata de um faixa branca ganhar de um faixa azul. Acontece. Acho Mas mesmo assim não é vantajoso. eu acho que só tem esse aí que é em Dubai, né? Sim, sim, Que é o campeonato que é o livre, né? Que aí o cara pode. sim. Tanto na faixa como no peso, né? Se ele garantir, Mas os caras colocam lá e tem um com kimono e sem kimono lá. Ainda o, tem o Dubai que a gente vai. Mas esse aí a gente ainda a deixa pra gente próxima. A gente... costuma a nomear, né? Gi com kimono, no gi sem kimono. Então, quando você vê lá, tem naquele nosso banner lá, que você vê Uhum. jiu-jitsu gi, no gi, quer dizer jiu-jitsu com kimono e sem kimono. Hoje a gente olha assim, não tem diferença. A única diferença é o local onde pegar. Porque com kimono você ainda pega no wagi, você pega na calça. Sem kimono, você não pode pegar na roupa da pessoa em canto nenhum. Você tem que se virar ali para poder se livrar ou aplicar um golpe, alguma coisa. Por incrível que pareça, você faz muito mais força com o kimono do que sem o kimono. E o cara que treina com kimono, ele tá apto para lutar sem kimono. Agora, se tu for lutar sem kimono, passar uma vida lutando sem kimono e de repente tu vestir um kimono pra lutar, tu não vai saber nem pra onde vai. Luta sem kimono, luta com kimono a vida toda e se de repente tu te deparar com uma luta sem kimono, tu vai dar show de bola. Futebol é a mesma coisa, tu joga a vida toda descalço. Quando tu calça uma chuteira, fica cego, tem gente que não consegue andar. O que a gente coloca, né, Max, essa questão aí, mais uma vez, a gente conseguir literalmente contar, assim, com a população de Itapiranga, e literalmente para torcer para os atletas que estão vindo aí, tipo do nosso, né? São daqui, eu acho que a gente, como eu tava falando fora dos bastidores aqui, pelo menos a gente já, na semana, por exemplo, agora quarta-feira, se der tudo certo aí, a gente, já segunda-feira a gente já lança esse aqui, quarta-feira na outra a gente já vem com mais, uma das situações que o pessoal vai ter muita dúvida, né? Essa situação de peso, né? Porque no MMA é peso, né? Peso, sim. Aí nessa questão também que já vem, também já vai dar para ter uma noção de quantos atletas vão participar daqui de Itapiranga e a gente até poderia colocar, porque essa questão dos meninos também que vão participar, né? Que é importante. Aí já tem um negócio que os caras colocam que é já o time, né? Time fulano, Isso, time isso. Às ciclano, vezes o pessoal não sabe, né? Quando vai pra mídia aí já cria ali uma a torcidazinha pra torcida ir. deles lá. Então, Geralmente acontece, rapaz, se você entrar numa competição de jiu-jitsu, você não vai conseguir ouvir nada, porque é tanta gritaria.
É gente gritando, é gente falando, é gente Principalmente mãe e torcendo, pai. torcendo. Meu Deus. Eu fui pro campeonato amazonense ano passado. Eu acho que eu fiquei em segundo lugar. Foi, eu machuquei a perna. E eu fui fazer uma passagem, o cara meteu a canela e a minha perna cortou na canela dele. Cortou, literalmente, abriu. Só que o sangue saiu bem pouquinho, mas cortou. E antes dessa luta, pela parte da manhã, eu tava observando crianças de 5 anos. 5 anos no tatame lutando. Meu Deus, é uma coisa tão emocionante. Você se arrepia de ver uma criança praticando esporte e a torcida em peso em cima. Nossa, é emocionante. Você vê. Aqui eu não vai ser diferente, porque vai ter alunos aqui de 7 anos, de 8 anos, e a família vai estar lá, vai estar gritando, vai estar incentivando. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para todo mundo. Numa competição, sempre há um vencedor e um perdedor. E o que eu digo para meus alunos na academia, eles falam assim para mim, professor, e se eu perder? Meu filho, se você perder, levante a cabeça e saia de lá, porque você fez a sua parte. Você não, em nenhum momento vai sair desonrado ou vai sair derrotado. Primeiro, por quê? Tem muita gente que não tem coragem de fazer o que tu tá fazendo, né? De treinar um esporte, a pessoa vai dizer, mas eu vou lá para me apanhar. Não, você já é um campeão. Você se inscreveu, você participou, você entrou no tatame, você já é um vencedor. O que define um campeão do cara que perdeu é simplesmente a questão de treino. Questão de treino. Tem gente que treinou um pouco mais, gente que se dedicou um pouco mais, tem gente que soube Montou usar uma, mais a cabeça, montou uma estratégia, né? montou uma estratégia, porque jiu-jitsu é um jogo de xadrez. Ele não é assim na tora, como a gente fala. Ele é um jogo de xadrez. Você tem que observar, você tem que pensar e você tem que saber o que você vai fazer. Porque qualquer bobeada tua, chapéu. Eu coloco muito nessa questão, né? Mais uma vez, eu acho que a gente tem que estar reforçando essa parte aí com a galera, para chamar a galera para participar, né? Então, assim, essa participação é muito importante da população, literalmente de estar incentivando e motivando os meninos também e as meninas que vão participar, né? Que aí a gente acerta agora, como eu falei, quarta-feira, a gente já faz mais um aqui, a gente já tem como a gente trazer aqui essa situação que a gente ainda tem ainda muita, literalmente muito assunto, principalmente nessa questão de a uma das coisas que o pessoal não sabe, por exemplo, no caso que a gente já no outro podcast dá pra gente colocar, essa questão também da como a pessoa ganha a faixa, né? Porque, por exemplo, no caso do literalmente do karatê, você participa de campeonato, aí você sobe ali, ganhou, aí você já. E o jiu-jitsu não, né? O jiu-jitsu é um pouco mais É um diferente. critério, né? Um critério ali. Pra Aí, você. A faixa ela não é dada, ela é conquistada. é, Você tem que conquistar a sua faixa. Falo do jiu-jitsu. Por exemplo, você começa numa faixa branca e vai chegar um período que você vai ter que mostrar o seu professor que você está evoluindo. Ninguém vai graduar uma pessoa sem ela saber de nada. Então você tem que mostrar que você aprendeu, que você evoluiu. E qual é o método mais fácil de você mostrar isso? Numa competição. Por exemplo, eu não exijo que o meu aluno vença, mas eu exijo que ele faça o que ele está aprendendo. o Porque básico ainda do o faixa básico branca, né? é, ele vai ter que mostrar que ele aprendeu a fazer uma fuga de quadril, ele vai ter que mostrar que aprendeu a sair de uma guarda, passar uma lateral, ele vai ter que mostrar que ele aprendeu pelo menos o básico. Pelo Ele numa menos faixa os 100 branca. quilos, pelo Pelo menos. menos os 100 quilos, né? Mantém. E isso aí é como aprender a andar. Depois que você começa, você vai embora e não esquece mais. Que você, se você ficar um ano sem treinar, o que vai acontecer contigo é que tu vai ficar sem preparo físico. Mas o que você aprendeu, você não esquece mais. E o critério de graduação é esse, né? Nós seguimos uma norma que ela é da Confederação Brasileira. A Confederação Brasileira é o órgão que regula o jiu-jitsu no Brasil. E quando você já foge dessas normas, começa a prejudicar não só você, mas prejudica o teu aluno. Eu não vou graduar uma pessoa que começou a treinar, está com 4 meses, eu não vou graduar ela para uma faixa. Não vou promover ela para uma faixa acima,
Porque ela não está preparada para aquilo ainda. Ela não está preparada para absorver aquela faixa. E se eu fizer isso, eu posso amar aquele aluno, eu posso gostar daquele aluno, mas se eu amar de verdade, eu jamais vou pegar e dar uma faixa para ele, qual ele ainda não esteja preparado para usar. Eu tenho que ver ele preparado. Não vou dizer para você, é 6 meses, é 1 ano. No meu caso, eu como professor, eu só vou promover alguém a uma faixa quando eu ver que ele está preparado para receber a outra. Enquanto ele não está preparado, eu não promovo, eu não graduo, porque vai prejudicar ele lá na frente. Eu pego uma criança, o sistema de graduação da CBJJ é sair da branca, vai para uma cinza lista branca. Se de repente 8 anos a criança, eu ponho ele numa faixa cinza lista preta, eu vou estar pulando 2 etapas da vida dele, vou estar prejudicando ele. E quando ele sair para um campeonato, ele vai pegar uma pessoa, outra criança da mesma faixa dele, que tenha muito mais experiência e esteja correndo direito, dentro dos padrões, ele vai passar vergonha, eu vou prejudicar ele porque ele fica frustrado. Ele fica frustrado com aquela situação. Poxa, mas eu sou faixa cinza lista preta. Eu deveria saber disso, saber daquilo, mas a culpa foi do professor que antecipou o que não deveria ter feito. Fez o que não deveria ter feito, prejudicou a caminhada do atleta e frustrou o atleta. E aí interrompeu um sonho. Agora, se você mantém ele, professor, eu vou graduar, meu filho, olha, quando você estiver preparado, não me pergunte isso, não me pergunte aquilo. Quando você estiver preparado, eu vou lhe chamar, eu vou dizer, olha, esse mês que vem você vai para a graduação. O que importa para você agora é treinar, treinar, treinar e aprender, aprender, aprender. Não se preocupe com grau, não. E assim vai. Se você antecipa, você prejudica. É uma escola hoje. Se o teu filho estuda numa escola pública e no decorrer do ano ele não conseguiu ler, primeira série ele não conseguiu ler, e o professor aprova ele para uma segunda série, ele vai ter uma dificuldade muito grande lá, porque ele não aprendeu a ler. Entendeu? Esse é o sistema. O que a gente coloca, né, Max, assim, principalmente nessa nossa questão aqui de estar divulgando, principalmente vamos lá, as artes marciais, né, que entram nessa pegada, é que tem que ter essa parte desse engajamento do pessoal. A gente sempre tem que estar divulgando, porque é um esporte que ele tira muito literalmente aquela situação da meninada fazer besteira. E uma das situações que a gente está colocando agora, o campeonato, ele vem para reforçar isso aí. Porque, por exemplo, num caso hoje, que nem do Hiroshima Podcast aqui, vindo ganhando, a gente tira uma foto, faz aquela situação de uma mídia, e hoje a rede social ela é forte nessa parte. Então hoje a gente, colocando aqui o Hiroshima Podcast, mais uma vez, a gente vai começar a divulgar esse campeonato, que tem período praticamente agora de um mês, que a gente puder sempre estar colocando aqui. Quero já até falar lá pro nosso editor aí, já começar a colocar bala. mais. Você meter bala aí. Já começar, para essa semana a gente começar aí. Então, assim, hoje a gente vai encerrando por aqui já. Acompanhar. E também, assim, fazer um convite, né, pro pessoal de casa pra estar lá prestigiando esse evento, né? Vamos lá torcer. A gente teve, acho que. Divulgar, né? Nós somos, acho que. Não puxando, cara. Nós trouxemos o secretário de esporte, né? E fizemos o convite aí em relação ao GES. Não vamos dizer que fomos nós que colocamos lá, né? Mas fizemos o convite e, assim, sempre foi casa lotada. Então, acho que hoje o Itapiranguense, ele tá com isso. E eu creio que em qualquer evento que tenha Itapiranguense disputando, ele vai estar lá, Tem que casa apoiar. lotada. Casa lotada. Então, a gente vai aí, tá divulgando, convidando o povo de casa. E acompanha aí que a gente vai fazer os sorteios aí também É bom também. dos ingressos Os aí, né? ingressos. Então, vamos aí prestigiar esse evento. E, como o professor falou aí, né? Provavelmente vai vir outros e outros. Ele já tá chamando de professor, que ele já aceitou. Já é. Aceitou o convite, né? Convite lá para ele ir lá. Bora, meu amigo, E vamos já lá. vamos em outros eventos. E aí a gente vai aí desenvolvendo várias coisas, Eu né, acho que ele professor? já deu uma gaguejada, que ele tá meio com medo de... Adilson,
Tu sabe qual é o maior medo das pessoas em praticar o jiu-jitsu? É justamente achar que vai apanhar. Apanhar. Ela diz assim, mas eu vou apanhar. Não, você não vai apanhar. Você vai aprender. Você vai como fosse uma criança. Você vai aprender a engatinhar, você aprende depois levantar se apoiando, vai andando. Tá? Você só vai ser submetido a um famoso rola quando você souber fazer alguma coisa. Ninguém vai te colocar ali. E outra coisa, eu, professor Max, eu nunca coloco pares de faixa para rolar entre si, a não ser que esteja todo mundo no mesmo nível. Mas eu sempre coloco um graduado com um menos graduado. Porque aí o menos graduado ele vai procurar vencer, vai procurar fazer, enquanto o mais graduado se defende. Entendeu? Então é uma questão de ensinar, né? É questão de ensino. Tem que buscar ajudar quem está aprendendo. E com a permissão de vocês, eu gostaria de dar uns agradecimentos aqui antes da gente encerrar, né? Em primeiro lugar, o Adilson, né, que abriu as portas do Grupo Grécia, né? Grécia Magazine, podcast e as suas outras linhas, né? Pelo apoio, pelo abraçou a causa, né? Eu acho que o Adilson é um homem muito abençoado por Deus. Eu não vou dizer que seja sorte, não. Eu vou dizer que seja abençoado mesmo, porque a gente vê o que o Adilson tem feito por Itapiranga, né? Nessa questão empresarial. Ele tem nos dado tecnologia, nos tem dado, tem fornecendo através das suas empresas, fornecendo coisas boas para o município, né? Agora enganjado na questão do esporte. Então, meu amigo, muito obrigado pela sua força, pelo seu apoio. É um cara que tá dentro do nosso coração aí e vai continuar aí. E a gente vai, de todas as formas, honrar aí a nossa amizade, né, que não é de hoje, é de tempo que a gente tem aí esse convívio. Né? O Neto, que tá aqui, o Neto a gente já se conhece há tempo também. E reforçar o convite para treinar, pode ir. Né? Os nossos treinos, nossa academia, ela fica ali no Novo Horizonte, na rua Silvia Taquió, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Os treinos lá funcionam de 6 da tarde às 7h30 da noite. Um espaço bonito, espaço grande lá para treinar. Agradecer também o nosso amigo Albérico. O Albérico, quando eu falei da proposta para ele, ele pulou logo. Max, eu quero. Bora, meu amigo. Fazer parte. O nosso parceiro, professor Arthur Borges, né? Que o Arthur, ele, desde o primeiro evento de arte marcial que ele se envolveu em Itapiranga, É o Nauser, né? ele mostrou ser um cara muito arrojado para esse tipo de coisa, entendeu? Ele queria que eu montasse um grupo chamado Dinossauros do Jiu-Jitsu. O pessoal de mais idade um pouquinho, né? Porque, Max, você é nosso tamanho, nossa idade, então vamos lá montar um grupo de dinossauros do jiu-jitsu, né? Que os dinossauros já são animais pré-históricos, né? E botar ali uma imagem do Tiranossauro Rex vestido num kimono, bora agora participar. Então, assim, essas pessoas eu quero agradecer do fundo do meu coração e estender aí felicitações aí pelo seu trabalho aqui em Itapiranga. Tem sido top, meu irmão. Tem sido top demais mesmo. Eu acho que coisas assim a gente só vê em Manaus, né? Empreendimento assim a gente só vê em Manaus e hoje a gente tá vendo aqui no nosso município. E voltando a falar, isso não é sorte. É trabalho e bênção de Deus. Deus ajuda quem trabalha. Uma situação, né? A gente dá uma ressalva aí, principalmente nessa parte, Max. São 2 anos que a gente vinha conversando com o Neto sobre esse do Hiroshima Podcast. E a gente só tem que retribuir o que Deus faz por nós. Então, assim, hoje a gente faz de coração isso aqui. Como eu falei, mais uma vez, aqui investimento é alto. Então, isso aqui para dar certo, para a gente colocar, tem que ter trabalho e esforço, assim como você está fazendo. Então, o mínimo que a gente tem que retribuir para nossa cidade dessas formas. Não é só hoje, tipo, não, é orar, mas a gente também tem que arregaçar, literalmente, as mangas para fazer as coisas acontecer. Então, assim, a gente só está ajudando e fortalecendo pessoas como você. Porque a gente fala, eu sei a dificuldade que é de montar um projeto, de fazer essa situação acontecer. E a gente tá ali, como eu coloco muito nessa parte, você é uma pessoa
que vai estar colocando aqui uma coisa que Itapiranga que é necessário e a gente do Hiroshima Podcast, o Roadster grupo, que não é um grupo, é uma Roadster, as nossas lojas, no mínimo que aí, como eu falei para você na conversa passada lá atrás, lá, eu falei, ó, está aí e vamos se literalmente trabalhar nessa questão para realmente a gente virar pelo menos campeonato anual, Sim. tá ali uma das situações aí que quero parabenizar mesmo. Então, assim, o Hiroshima Podcast vai estar aqui, a gente vai fazer essa parte aí. Queremos que, mais uma vez, reforçar com o pessoal aí, ó. Vamos lá, vamos apoiar o esporte, o jiu-jitsu. E literalmente não é questão que o futsal já tem esse hype, o handball já tem um hype. Então, vamos colocar aí o nosso primeiro itapiranguense de jiu-jitsu, né? Lá Primeira em Copa Alto, Cidade de em Itapiranga Itapiranga. de Jiu-Jitsu. Ó, Fora que é uma semana antes do aniversário da da cidade, cidade. né? Uma Pra semana antes. aquecer aí, Pra né? aquecer já. É, eu esqueci de falar também do Deni, né? Agradecer o Deni Tachikawa Isso. e a prefeita Denise Lima, que de coração cederam o espaço, né? Sem apoio deles, a gente não poderia fazer nada. Mas aí eu quero agradecer de público e muito obrigado, prefeita Denise, muito obrigado, secretário Denis Tachikawa, pelo esse apoio e o abraço à causa. E um pedido, se a gente que é professor, a gente acompanha a situação das crianças aqui em Itapiranga. A gente vê que elas têm desejo de treinar, têm desejo de praticar. Às vezes a condição dos pais é muito pouca. Nem o jiu-jitsu, ele é um esporte que ele, infelizmente, ele tem um custo. Por exemplo, um kimono. Kimono, o mais barato que você encontra é o de hip stop. Ele custa uma faixa de R$ 230. E muitas vezes a pessoa não tem esses 230. E aí aquela criança fica envergonhada de ver os outros com kimono e só ela sem kimono. E aí ela já começa a ficar frustrada, já começa a querer desistir. E é um pedido, né? Aquela pessoa, aquele empresário, aquela pessoa de bom coração que E queira temos aqui em Itapiranga. ajudar. Uma criança que pratica jiu-jitsu, que não tenha kimono e quiser ajudar, o mais simples ele está nessa faixa de R$ 230. Ajude, porque você vai estar ajudando uma criança a sair daquele convívio de rua, a livrar da má companhia e vai envolvê-la no esporte. É muito importante a sociedade, os nossos empresários, eles olharem para esse lado aí, né? Olharem para esse lado, visite as academias aqui. Como eu falei, a minha academia fica lá no Novo Horizonte, Rua Silvia está aqui, ó, próximo à Assembleia de Deus, Iadã. Lá nesse horário de 6 horas, aí você vai ver as crianças que tem lá, você vai, digamos, você se agradou, poxa, eu vou ajudar aquele rapazinho ali, então vou ajudar aquela mocinha ali. E me chama, a gente conversa, todo mundo aqui em Itapiranga se conhece, todo mundo sabe quem é quem, às vezes a gente passa na rua. Interessou? Max, por favor, como é que a gente faz para ajudar? Eu vou dizer direitinho como é que se faz. Porque criança gosta, né? E às vezes o pai não tem condições, né? E infelizmente a gente acaba perdendo um talento, porque fica frustrado, fica com vergonha, né, de estar ali sem o kimono e acaba não indo mais treinar. A gente perdeu um futuro talento. Então, assim, pra gente finalizar aqui o nosso Hiroshima Podcast, lembrando mais uma vez, ó, vai ser dia 16 de julho, domingo. Então, toda quarta-feira a gente vai divulgar aqui. A gente vai, quarta-feira desse período aí, a gente já tá convidando você aí para estar aqui com a gente, para trazer mais novidades que vai vir aí. Tenho certeza que os nossos empresários, nossos empreendedores, nossos patrocinadores vão se engajar mais aí. A gente vai fazer essa corrente aí. Então, pessoal, vou deixar aqui pro Neto É, finalizar aí, pedir, fazer o Jequitina, né? até mesmo, né, em relação a tem famílias, né, que gostam de ajudar, né, assim, então, Sim. vamos lá, o endereço foi passado aí, dá lá, faça uma visitinha lá Acho que e quarta-feira dá pro cara ir lá, né? o cara vai lá, dá pra mostrar, né, que a gente, às vezes essas coisas, o pessoal assim, não tem visibilidade, pô, é porque também não vão lá, Não né, tem uma mídia, né? mídia, então a Sim, gente sim. tá aqui pra, como já foi conversado, pra mostrar isso, coisas boas, né, então,
como foi falado agora aí, eu vou vender o nosso Jequiti aí, né, pro pessoal se inscrever aí, né, no canal do YouTube. Se inscreva lá, professor. Pode deixar. Bote lá Eu quero o link. Conta aí por que que tu cara, tem que Eu bater. quero casar, só que aí tem que atingir aos 1000. É a promessa. Ó, Aí talvez vai de conseguir. 99 pule pra 2000, porque é pra poder ultrapassar o 1000 e eu não casar. Porque a promessa foi 1000, né? Brincadeira. Então, vai lá no Instagram, segue lá, tem o Hiroshima Podcast, acompanhe lá as publicações, mencione a gente no Stories lá e vamos divulgar. Dá essa forcinha pra gente aí, né? Essa moralzinha aí pra gente. Ativa o sininho, né? E vamos ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado. Estamos deixando aqui. Max, Obrigado. Meu agradecimento a vocês novamente. E tamo junto aí. Qualquer coisa, quarta-feira. Vamos estar por aqui. Aí, Traz novidade. esses eventos aí, tá beleza? Pessoal, partiu.